Boa tarde, gente. Hoje é de novo a nossa aula de revisão. Na verdade, estou aqui mais para trocar uma ideia com vocês. Tanto é que eu nem trouxe nada assim de conteúdo, né? Só estou aqui para poder rever alguma coisa, caso vocês queiram e tal. Se também não quiserem nada, tudo bem, eu posso encerrar por agora, mas estou aqui mais para ajudar vocês, né? Em alguma questão específica aí das aulas, das listas, ou alguma demonstração, alguma coisa que não tenha ficado claro ao longo dessas aulas aí. Na última aula também foi assim, né? Vocês me perguntaram alguma coisa e isso eu emendei e basicamente deu a aula toda falando sobre técnicas de demonstração, né? Então, acho que foi legal, eu tentei ser o mais claro possível. Mas ficou alguma dúvida do que eu falei? Eu tentei também pegar um pouco como exemplo, né, alguns dos teoremas que a gente viu durante o curso, né? Mas, claro, assim, falando de uma técnica, eu lembrei de uma demonstração e comentei rapidamente. Falando de outra técnica, fiz a mesma coisa, né? E eu recomendei, inclusive, que vocês, ao estudarem, né, as demonstrações, separassem, né, em blocos em relação às técnicas que foram utilizadas, né? Então, sobre técnica direta, tem uma série de demonstrações que a gente fez, né? Então, põe tudo junto, depois analisa cada uma e tenta enxergar essa dinâmica, né? Essa mecânica um pouco, né? A contrapositiva, a contradição. Teoria dos grafos é uma matéria muito rica nesse sentido, né? Que a essência realmente é essa, né? É demonstrar propriedades. Então, por isso que é interessante a gente saber bem essas técnicas. E aí, por isso também que é interessante para quem não está com isso tão fresco, né? Que retorne, antes mesmo de estudar a teoria dos grafos, a aulas que eu tenho, por exemplo, ou qualquer outro material que vocês encontrem, né? Sobre esse ensinamento das técnicas, né? Eu até recomendei alguns vídeos, né? Que eu tenho gravado para relembrar com mais atenção isso tudo. E vocês vão ter um bom tempo aí pela frente, um bom tempo entre aspas, né? Porque tem as festas e tal, mais 2 semanas, né? Na verdade, uma semana e pouco, né? Porque hoje é quarta. Aí é uma semana, né? Sem aula só. Porque na outra semana já é dia 3, né? Então vocês têm pouco tempo. Isso, uma semaninha. Porque a gente sempre diz que o recesso são 2 semanas, né? Mas não, porque hoje é dia 22, né? Então vocês vão ter aí uma semana para poder colocar tudo em dia, caso não esteja, né? Dar uma olhada nos exercícios que a gente já viu, que tem nas listas, ver se está tudo claro, porque já no primeiro dia que a gente retornar vai ser a prova de vocês. Eu falei que ia fazer uma mensagem, ainda não fiz, mas já antecipando, a prova vai ser na segunda-feira, então, dia 3. Eu vou passar ela não às 6 horas em ponto, mas um pouco antes, talvez 5 horas e tal. E aí eu vou pedir que vocês me entreguem ela até 11h59, tá? Do mesmo dia. Para não ficar muito tempo também fazendo a prova, né? É aquela prova de chegar e faz, né? Não é para ficar. É claro, tem sempre que pensar e tudo mais, mas é mais uma prova de lidar com o tempo em relação ao seu conhecimento também, né? Então tem que saber ponderar essas coisas, né? Não adianta querer ficar muito tempo numa questão se tem várias outras para serem feitas, né? Então é importante ter essa balança aí em relação ao tempo, né? E eu vou passar uma prova desse tipo, tá? O conteúdo vocês já sabem, né? São de todas essas aulas, desde a primeira até essa última, que foi aula 12, já não sei. Deve estar aula 12, cobertura. Até a aula 12, né? A Avion 2, vocês teriam para me entregar ela hoje, mas eu vou adiar, tá? Então, vou colocar a data da Avion 2 para o dia 9 de janeiro. É no segundo domingo do mês, tá? Então, dia 3 é uma segunda, aí no domingo
seguinte, né, vocês me entregam o avião 2, beleza? Aí vocês vão ter um tempo aí para poder estudarem para a prova e, se quiserem fazer avião depois, para quem não fez ainda, né, para quem se enrolou um pouco e tal, vocês vão ter tempo aí. Tá legal? Show, show. Fala aí, Maria, pode falar. Professor, sobre a prova, eu tinha duas perguntas. A Uhum. primeira é, ela está mais ou menos no nível das aviões, a quantidade de questão, Não, a a quantidade em dificuldade? relação aos aviões, cada avião tinham duas questões, né? A e É, B em cada basicamente uma. são quatro. É, É, A e B exatamente. cada uma, duas questões. Não, eu vou tentar fazer ela maior, sendo que mais independente. Porque, assim, são quatro questões em cada avião, mas, apesar disso, duas sempre são relacionadas ao mesmo assunto, né? Sim. Então, vou tentar fazer ela questões um pouco mais independentes e um pouco maior do que quatro, né? Mais viável para ser feito no tempo, né? Uhum, Então, por tá. exemplo, eu sei que tem na avião 1, tem uma questão lá que talvez demande um pouco mais de esforço, né, mental, demanda mais tempo, né, na avião 1. Uhum. Na 2 talvez também, né, não sei, enfim, como é que vocês estão em termos de pensar sobre a questão, quanto tempo isso está demorando. Mas eu vou tentar passar questões mais, talvez mais direto ao ponto. Show. Pelo menos é o meu intuito, né? Eu ainda não preparei a prova, então não sei muito o que falar, como é que ela tá, porque ela já tem que sair daqui, né? É... Eu ia falar mais uma coisa sobre isso, você falou isso, eu me lembrei. Ah, ainda não corrigi, né, a AV1 de vocês. Eu estava Professor, colocando em dia. Oi, falei, Rodrigo. sobre a avião 1, comparando a avião 1, a Avon, né? Ah, 1 com a Avon 2, ah, eu achei a Avon 1 mais difícil do que a Avon 2, entendeu? Por quê? entendi. Porque na Avon 1 a gente teve que pensar no enunciado que a gente teria que demonstrar, entendeu? Sei, eu Então, sei. eu tive muita dificuldade nisso. É um ponto que eu até comentei isso na aula passada. Em algum momento da aula, eu acho que eu falei isso, que uma coisa é, você tem um enunciado em mãos e você tem que provar aquilo. Beleza, mas o enunciado já está lá, você já sabe qual é a causa, qual é a consequência. É claro que mesmo que a escrita não esteja tão evidente isso, tem como você reescrever e você saber quem é a causa e quem é a consequência. Mas na AV1 eu tinha noção disso, que nem o enunciado eu tinha, vocês tinham, né? Vocês tinham que pensar também no enunciado, né? Então é por isso que eu sei que aquela questão era um pouco mais complicada do que as outras. E aí é normal. Inclusive em pesquisa. Caso, né, vocês forem seguir o ramo de pesquisa nessa área, é assim que vai ser, né? Você vai ter uma coisa em mãos e você vai querer desenvolver alguma coisa, né? Então, desenvolver alguma coisa é criar um enunciado para querer falar algo sobre aquela coisa, né? E depois pensar na demonstração. Então, o tempo é bem maior realmente, né? É, Então, questões que envolvam isso, talvez eu não vá pedir. Mas, talvez, né? Mas eu acho que. Enfim, eu não vou botar minha mão no fogo, não, porque eu lembro que no ano passado eu passei uma questão assim na prova. Mas não era nada complicado. entendi, entendi. Uma outra dúvida, professor. No dia da prova, que eu acho que vai ser a primeira aula nossa depois, né, das festas, Sim. a gente vai se reunir, tipo, aqui? Ah, é verdade. Sim, sim. Então, eu vou querer fazer isso. Eu vou postar a prova. Aí, no horário da aula, eu entro para falar com vocês, ver como vocês estão e tal, e se tem alguma dúvida. Uhum, E eu fico o tempo que for necessário para poder ajudar vocês. Ajudar no sentido, né, de responder essas dúvidas pontuais aí que não seja dar resposta nenhuma, né? certo. Beleza. Eu sempre faço isso, eu sempre entro no horário da aula para ver como é que vocês estão.
E caso vocês também tenham dúvidas, né, antes de dar às 6 horas ou depois, né, que eu já tiver saído, só mandar e-mail também que eu sempre tento responder bem rápido, né, mas vou tentar responder bem rápido também. Ainda mais sabendo que vocês estão fazendo prova, né? Beleza. E eu vou ler melhor o seu e-mail, tá, Maria? Ah, show. Porque Tá. eu estava corrigindo a atividade da graduação, não pude parar. Não, É isso que eu ia comentar também. Eu não corrigi nada de vocês ainda, mas eu quero fazer isso. Eu acho que amanhã, não, amanhã. Porque hoje eu acho que não vai dar não, mas amanhã eu quero corrigir a V1 de vocês. E também é só a V1 que eu tenho corrigido de vocês, né? sim. É, eu consigo corrigir rapidinho. Aí eu corrijo amanhã, tá? Então, aguardem aí. E, e é isso. Eu acho que sobre mensagens burocráticas já falei tudo que tinha para falar. Aí, beleza, segunda-feira tem a prova, quarta-feira a gente continua a matéria. E aí eu acho que a matéria da quarta-feira, né? Dia 5 já entra em coloração de arestas. Eu acho que já é a coloração de arestas. Então, assim, a gente tem nessa segunda metade do curso aulas de alguns assuntos, né? Que são coloração de arestas, clique conjunto independente, coloração de vértice. Nesse bolo aí tem também cobertura, que aqui o que a gente viu foi cobertura de arestas por vértices. A gente vai ver o contrário. Cobertura de vértices por arestas. Depois de coloração... Na verdade, clique conjunto dependente. Nesse assunto a gente entra em teoria de Ramsey também. Aí depois disso é a coloração de vértices. Aí depois de coloração de vértices eu acho que já entra em grafos planares. Aí depois em grafos direcionados e acaba o curso. Então, que eu me lembro assim, é isso que a gente vai ver ainda pela frente. E aí o que é muito importante, né? Rapidinho, Carlos, só deixa eu terminar você fala, tá? O que é muito importante, e eu acho que vocês estão enxergando isso também, é que o conteúdo de uma aula específica, né, ela é muito importante para a seguinte, para outra, e para outra, e assim vai. Então é importante não deixarem vocês a dúvida, né, acumular, porque aquilo ali vai virar uma bola de neve, né? Porque a gente usa esses conceitos mais à frente, né? Então, os assuntos não são completamente independentes, não, tá? Aí fala aí, Carlos. Professor, na realidade eu queria saber se assim, a sua ideia é dar um feedback na AVEON, né? Porque, tipo assim, você fala assim, fugiu do assunto, ou se Uhum. vai ser simplesmente certo, errado, ou tá mais ou menos, se vai ser só dar. Eu sempre tento dar um feedback que vocês vejam bem onde foi o erro e o porquê tá o erro ali, Tá legal. tá? Bom. Vou tentar fazer isso sim. E eu vou postar, inclusive, eu vou postar um gabarito também, Tá ok. tá? Apesar disso, como vocês já entregaram, não sei se vocês viram e já sabiam, mas a questão 1 da V1 tem gravado no YouTube lá, porque foi a mesma questão 1 da V1 do ano passado. Não sei se vocês chegaram a olhar, mas eu fiz a correção com eles durante uma aula lá. Então, só ver direitinho, que tem um pouco a ver do que eu comentei com vocês na aula passada também, né? Na aula passada eu dei uma ideia da resposta, inclusive da demonstração. Mas se estiverem ansiosos e tal, só olhar lá no YouTube que já tem. Em alguma das aulas lá, aula de correção da Aveon e coisa do tipo. E aí tem isso lá. Sobre a sua dúvida, Carlos, você tinha uma dúvida, né? Você até postou no fórum lá no Classroom. Ficou claro o que eu falei? Não, ficou, depois eu também fiquei desenhando também, aí eu entendi direitinho. Depois eu
quando a gente coloca no papel, né, assim, desenhando o grafo, aí a gente acaba entendendo. Aí eu entendi Uhum. direitinho. Até porque você também fala lá no slide, está até escrito, né, que começa com não pertence, pertence, mas aí eu fiquei naquela dúvida só por causa disso. Mas depois que eu desenhei, eu entendi direitinho a sequência. Isso. Então, o caminho alternante é sempre alternante em relação a algum emparelhamento, né, que você esteja olhando. E aí você tem uma regra que é de alternar as arestas que são emparelhadas não emparelhadas. E aí tanto faz como você começa, né? Você pode começar por uma aresta que pertence ao emparelhamento. Então essa aqui verde, por exemplo, pertence a esse emparelhamento verde. Depois vai para uma que não pertence. E continua, né, alternando. Então a outra vai pertencer e a próxima não vai pertencer. E assim vai. Também pode ser o contrário. Por exemplo, pensando no emparelhamento como sendo rosa, você pode pensar, então, aqui é um caminho M alternante também, em que a primeira aresta ela não está no emparelhamento, a outra está, a outra não está, e assim vai, né? Um ponto interessante, que é bom relembrar, é que o caminho, ele é alternante, não somente porque as arestas alternam, né? Sim, alternante sim, as arestas alternam, mas o aumentante é um pouco mais restrito do que isso. Porque para ser aumentante, tem duas coisas aí você olhar. Uma coisa é aquilo que você até comentou na mensagem. É ter uma aresta que não pertença, essa que está começando, essa aresta que não pertence também está terminando. Por exemplo, aqui, considerando o emparelhamento rosa, eu estou começando por uma aresta que não pertence ao aparelhamento, indo para uma que pertence, e indo para outra que não pertence. Ok? Então, nesse sentido, está satisfazendo aquilo de falar ser aumentante. Mas é mais forte até do que isso, porque não significa somente no caminho as arestas alternarem dessa forma, em que começa e termina de modo a não pertencer ao emparelhamento. Mas os vértices associados, eles são insaturados. É mais forte do que eu acabei de falar antes. Porque quando você fala que vértice é insaturado, é que não é somente o verde aqui que não pertence ao aparelhamento, mas não tem nenhuma outra aresta que incida nesse vértice que pertence ao aparelhamento também. Pode repetir, que agora eu me confundi. Posso repetir? Aqui, esse exemplo bem simples aqui, tá? Então, isso aqui é um caminho, tá? Aí você tem dessa forma aqui, ó. O emparelhamento é o rosa. Então, por enquanto, eu vou botar até letras A, B, C, D. Então, o emparelhamento que eu tenho aqui é quem? B, C. Certo? Ok, Certo, Carlos? certo. Isso, você concorda que é um caminho M aumentante? Sim, concordo. Não vamos responder isso ainda. Você concorda que é o caminho M alternante? Sim, concordo. Tá. Agora, é M aumentante? Depende da Olhando aresta só. que vai começar, né? Depende da. Aí Não, você começa. o caminho é que A, B, C, D. Não, sim, mas se, por exemplo, você disser que. Mas, tá, o BC que já pertence, é o que pertence, né? Isso. Então ele é aumentante. Aí que tá. Aí a resposta é: depende. Depende das outras arestas que tem aqui no grafo, incidindo em A e em D. Por quê? Imagina que tem aqui, vou colocar para cá, A, B, C, D,
É. Beleza? Agora, imagina que essa aresta pertence ao emparelhamento. Mas o que eu estava olhando não era globalmente, mas era somente esse pedacinho aqui. Então, olhando só para esse pedaço aqui, que eu coloquei dentro disso aqui cinza, a gente está sendo levado a crer que tem como eu aumentar o emparelhamento. Concorda? Sim. Porque bastaria eu trocar, essa aresta não vai estar no emparelhamento, porém, essa aqui vai estar e essa aqui também vai estar. Mas veja como dá rolo, porque ao trocar essa aresta não pertencer ao emparelhamento, porém, essa aqui pertencer, vai dar ruim, porque o A já está no emparelhamento por conta dessa aresta AE. Então, isso que tem aqui, A, B, C, D, não é M aumentante. Então, a definição de M aumentante diz que o seguinte: está correto você falar que é um caminho que alterna entre arestas que não pertençam e pertençam e terminem com arestas e comecem com aresta que não pertença, tipo o que está aqui. Porém, é mais forte, porque você também tem que falar que os vértices extremos, ou seja, tanto A quanto D, eles não são saturados. O que significa vértice ser saturado? Por exemplo, o B é saturado. Tem as arestas. Porque tem uma aresta incidido nele, pode ser que eu tenha outras, mas beleza. Mas tem uma aresta incidido nele que pertence ao emparelhamento. Aqui é a mesma coisa. Esse A, ele tem que ser insaturado. Esse D, ele tem que ser insaturado. Aí sim você tem um caminho M aumentante. Isso que está aqui, nesse desenho todo que eu fiz, não é um caminho M aumentante. Porque esse vértice A, ele é saturado. Não por essa aresta AB, mas por essa aresta AE. Então, seria, de fato, um caminho aumentante se ocorresse algo assim. Não tem nenhuma aresta que incida em A que seja que pertence ao emparelhamento. Da mesma forma em relação ao D. Aí tem como você fazer essa troca, entendeu? Essa troca de arestas localmente falando aqui, que não vai gerar nenhum efeito global. Só vai aumentar a imunidade do emparelhamento. Tá, a minha dúvida realmente agora só surgiu porque eu pensei que o caminho já fosse pré-definido por você, no caso aí que você colocou o que é BC, no caso, né? E você agora, de repente, apareceu com essa aresta que era E para A, por exemplo, né? Dizendo que pertencia ao caminho. Não, ela não pertence ao caminho. Ela não pertence ao caminho. Tanto é que eu falei, o caminho é qual? É A, B, C, D. E no emparelhamento eu tenho essa aresta, BC. O caminho continua sendo o mesmo. O ponto é, no emparelhamento você pode ter outras arestas. No emparelhamento você pode ter outras arestas. Não tem problema. Tá, agora eu entendi. É que eu acho que eu estava confundindo as coisas. Realmente, o emparelhamento é uma coisa e você falar do caminho é outra. Agora tá. Eu estava, acho que, sobrepondo as duas coisas. É por isso que eu estava me confundindo. Tem que ter uma atençãozinha aí, tá? Nesse pequeno detalhe. Tá ótimo, É tá por ótimo. isso que o M aumentante dá esse poder da gente conseguir fazer essas substituições aqui. Quais seriam, então? Essa aresta sai do emparelhamento, porém, essas outras, elas aparecem, né? Que é essa e essa daqui. Então, você consegue aumentar em uma unidade esse emparelhamento. E consegue porque em A não tinha nenhuma aresta emparelhada. Né? Não tinha nenhuma, porque o A era insaturado. A mesma coisa em relação ao D. O D era insaturado, então não tinha nenhuma aresta aqui fora
que pertencesse ao emparelhamento. Por isso que a gente consegue fazer essa troca de boa. Não gera esse problema. Entendeu? Entendi. Já esclareceu bem. Beleza. Tá claro para todo mundo, gente? Uhum. Sim. Ok. E aí, mais o que vocês querem? Eu tinha ficado com uma dúvida sobre o avião 2 na definição de um passeio de Euler. Ele necessariamente termina no vértice que ele não começou? Porque, tipo, eu fui pesquisar e algumas definições que eu encontrei não falam disso. Eles falam, tipo, um grafo admite passeio de Euler se existe um caminho do qual façam parte todas as arestas. Mas não fala que ele começa ou termina no mesmo vértice. Por O isso bonde multi fala como? Você olhou lá? Não. Olha lá. Tá bom. Dá uma Mas olhada aí lá. eu vi o seu comentário ali no negócio e eu fiz baseado naquilo. Uhum. Então, dá uma olhada lá. Se por acaso estiver dito algo diferente, você manda uma mensagem e eu revejo. Tá? Ok. Dá licença, mas isso aí que o Thiago falou não é. Já não está de inerente, não, Zé. Se é caminho, não poderia mesmo realmente terminar no mesmo vértice, porque senão seria um ciclo. Não é dentro da definição de caminho mesmo, não? Mas um ciclo ele não deixa de ser um caminho, certo? Não, isso aí faz distinção, professor. Pode até falar. O Eu até ciclo, escrevi na minha V1. O ciclo não deixa de ser o caminho? Um caminho você tem vértices distintos. Uhum. O ciclo, ele é um passeio especial, né? Mas ele não deixa de ser um passeio também, certo? Aí sim. Da mesma forma que um ciclo ele não deixa de ser um caminho. Ou Não, deixa de ser um caminho. O ciclo não deixa de ser um caminho. Né? Num ciclo, você tem sempre dois caminhos entre qualquer par de vértices. Distintos. Né? Isso. Se eu não me lembro bem, a definição lá de caminho, passeio e trilha. Uhum. Passeio eu posso repetir aresta e vértice. Passeio você está liberado. Repetir qualquer coisa. Isso. E o caminho Mas parece. o que o Thiago estava falando é sobre passeio de Euler, né? É um tipo Isso. especial. É um tipo especial de passeio. Pegando o bonde, eu também tinha pegado lá, pesquisando, uns termos chamados trilha de. Olha. Então, Thiago, porque se você conseguir um passeio de Euler, que você tenha vértices iguais, o que você começa e o que você termina, o que seria, na verdade, é um circuito de Euler. Isso. É, de fato, já o circuito de Euler. Então, por isso que o passeio não circuito é o que está pedindo o enunciado da avião. Entendeu? Acho que sim. Professor? O circuito ele não é mais um passeio, então, tipo, ele não é um tipo especial de passeio, ele é uma coisa diferente. Um circuito. Não. É porque a questão não é o nome passeio circuito, Uhum. mas é circuito de Euler. Passeio de Euler. Entendeu? Sim. Então, é um termo que a gente associa as duas coisas. Então, circuito de Euler, beleza, a gente começa e termina. Também tem um jeito de falar isso, que se eu não me engano, aparece. É circuito aberto, circuito fechado. Isso. Né? Então, tem essa distinção, que tudo bem, você pode associar isso, mas que também é falado comumente como passeio de Euler, assim. Tá. Entendeu? Professor? Sim. Foi até a definição que eu coloquei no avião, que eu escrevi, né? Porque eu peguei, onde eu peguei, eu até escrevi, porque eu ia para não acabar esquecendo, eu botei na avião quando eu enviei. Tá assim, um passeio de Euler, ele percorre todas as arestas do grafo. É isso que uma das definições que eu achei. E o ciclo é que é um passeio de Euler fechado. Não, ciclo não. Ciclo de Euler não. Isso a gente não Não? fala. Não fala ciclo de Euler? Não.
É porque ciclo você não pode repetir vértice, a não Uhum, ser onde você começou, onde você termina, né? tá. Aí a gente fala o circuito. Ah, é círculo. Ah, tá. É por causa do nome. Então, então tem diferença nesse nome de ciclo e circuito? Tem, Ah, tem. então, tá. Aí olha lá na aula dos grafos eulerianos, né? Que a gente tem essa distinção lá. Ah, tá. É porque às vezes eu até fico meio. Me pega desses livros em inglês, aí às vezes eu fico vendo Uhum. a tradução e acabo pegando errado, né? Então, É. o que eu acho que é ciclo, então é circuito, na realidade, né? Provavelmente. Não, tá ótimo. Então tá. Era isso que eu queria saber, porque eu estava na dúvida. Mas vocês também podem usar esse conceito que eu acabei de falar. Circuito aberto, circuito fechado, né? Professor, quando eu estava pesquisando, eu vi também chamando trilha. Trilha, Euleriana aberta, alguma trilha, coisa assim. trilha é um conceito equivalente ao de circuito. Se eu não me engano, é isso. Trilha é a mesma coisa que circuito. É. Você pode repetir vértice, mas não pode repetir aresta. É isso que se define lá em trilha? É. É a mesma coisa, você pode falar trilha ou circuito. Passeio é o que você está livre, né? Pode repetir à vontade, os dois. Ciclo é quando você tem um caminho do primeiro até o penúltimo, e aí você tem mais uma aresta que é para desse penúltimo ligar ao último, que no caso é o primeiro. Né? Então você tem esse percurso fechado de modo que você não repete aresta. Isso é um ciclo. Então, por exemplo, porque quando eu estava pesquisando sobre. Para fazer a questão 3, né? Então, o que eu vi sobre trilha, que falava, né? Sobre trilha euleriana, se não me engano, acho que era isso. Eu não encontrei falando de passeio, entendeu? Eu encontrei falando de circuito, encontrei falando de trilha. Então, não se aplica, né? Para a questão 3, que eu falo, que você Qual é a fala de questão 3? Eu não passeio. lembro. Ah, essa daí, que fala de passeio? É. Você pode pensar como sendo um circuito aberto mesmo. Tá. O passeio de Euler tem como definição exatamente o circuito aberto de Euler. É a mesma coisa também de trilha euleriana aberta. É a Que mesma também. coisa. São sinônimos, então. Tá. Meu Deus. Tá. É que tem realmente nomes que cada um fala de um jeito, é normal ter essa distinção. O Aqui, professor. circuito euleriano ou ciclo Peguei aqui euleriano. de um site aqui, tá? Não peguei de livro, não. Foi só de um site aqui na internet aqui que tinha isso, ó. Por isso que eu fico meio. Por isso que eu fiquei confuso quando você falou que não era. Não, mas não é, tá errado isso. Ciclo Não de foi de Euler, livro, isso não foi de livro, não, tá? não, isso está certo não. Porque o circuito euleriano ele é composto de vários ciclos, sendo que, inclusive, a gente, na demonstração da caracterização dos grafos eulerianos, a gente usa aquelas duas etapas, lembram? De decomposição e composição. Então, não é um ciclo de Euler, são vários ciclos. São vários ciclos que a gente usa na decomposição, que depois a gente vai compor esses ciclos para montar justamente o circuito de Euler. Ciclo, a gente fala de ciclo euleriano. Hamiltoniano, perdão, a gente fala de ciclo hamiltoniano. Porque aí sim, você quer ver se tem algum subgrafo ali que seja um ciclo gerador. Perdão, um ciclo que tenha todos os vértices do grafo, né? Isso, então, nesse sentido, gerador, né? Para conceito de hamiltoniano. Agora, para ciclo euleriano, apesar de eu entender o que queira dizer em relação a isso, isso não está errado. Ô, Luiz, você falou pra olhar em qual livro mesmo? Bom de morte.
Ah, tá. Eu tô olhando dele, só que tá em inglês, eu vou tentar. Ele é inglês. Tá? É... Então, ele fala que um tour de G, né? Um tour que seria um. Qual seria a tradução de tour? Aí que tá. Você pode É, falar circuito ou você pode falar passeio. São nomes que em português são equivalentes. é porque ele fala um tour of G is a closed walk, que eu acho que o walk seria o passeio, né? Walk Não? é caminho. É um caminho? Tá. Não, perdão, caminho é path. É. Caminho é path. Walk, então, é... Fala de novo. A tour of G is a closed walk that traverses each edge of G at least once. Que atravessa cada aresta exatamente uma vez. Isso. Quer dizer, pelo menos uma vez, é o que tá escrito. At least once. Uhum. E aí fala que um tour de Euler é um tour que é exatamente uma vez. Um tour de olha cada aresta exatamente uma vez. Isso. Então, depende da tradução. Você pode usar É. circuito, pode usar passeio. É normal a gente ter essa duplicidade em relação a esse nome. Entendeu? Entendi. Mas agora, ciclo de Euler, não. Tá? E tá claro por que não, Carlos? Assim, não está muito claro para mim, não, mas eu vou olhar com calma, com cuidado, porque Então, porque, porque vem olha, dessa diferença do. É exatamente o que o Thiago falou. Às vezes a gente começa a ler os livros e cada um, às vezes, tem fala de um jeito diferente, né? Aí acaba aqui, isso daqui é um ciclo. Isso é um ciclo. Tá? Mas, por exemplo, um circuito de Euler é algo que pode ser obtido dessa forma. Então, isso daqui, a gente consegue obter um circuito de Euler. Isso não é um ciclo. Porque a definição de ciclo, você não pode ter repetição de vértice. Então, aqui, isso é um ciclo. Eu consigo sair, vem para cá, para cá, para cá, para cá, não repetir nenhum vértice, a não ser esse inicial, né? Então, por isso que eu falei, é um caminho que você tem até o penúltimo, né? E o último é exatamente igual ao primeiro. Então, tem essa mais uma aresta daqui para cá. Isso é a definição de ciclo. Agora, isso daqui não. Tá? Então, você está dizendo aí que o que a gente chama de circuito seria o grafo todo, o todo, vamos dizer assim? Ou só seria um pedaço? Vamos dizer assim, olhando. Seria o grafo total. Você Não, falou assim, não. O circuito é o passo a passo que você, claro, vai ter em relação ao grafo que é dado. Então, com isso daqui, a gente consegue obter um circuito de Euler, que vou chamar letras A, B, C, D, E, F, G, H. Então, A, B, C, D, E, F, G, H, essa sequência que eu acabei de te falar, ela é um circuito de Euler, que é o percurso que você vai fazendo de modo a sair do vértice, concluir no mesmo vértice onde você partiu, passando por todas as arestas exatamente uma vez. Então, esse percurso que eu fiz, que é o circuito de Euler. tá, então eu realmente estava falando errado, eu estava pensando realmente, achando que o ciclo era isso, mas eu estava pensando exatamente isso aí. Não, aí tem que olhar a definição de ciclo, que aí você tem uma restrição a mais. Tá, tá bom. Não, mas quando eu falava ciclo, eu O estava pensando circuito exatamente. de Euler, ele vai ser um ciclo quando, de fato, o grafo for um ciclo. Tá. Na realidade, pelo fato de percorrer tudo e começar e terminar percorrer todas as arestas, né? E terminar no mesmo. Fechar, no caso, terminar no mesmo vértice, eu estava achando que era a mesma coisa, na realidade. Entendi. Tá? Tá.
Pelo que eu li aqui do Bond-Murch, a definição de walk dele é a mesma coisa que passeio. Que é intercalando entre vértice e aresta sem nenhuma restrição maior. Uhum. Mas aí, então, o tour, aí você pode traduzir ou para percurso ou para trilha. São dois jeitos que a gente usa, assim. E aí vai a tradução. Você vai ver livro em português que está escrito de um jeito e está escrito de outro jeito. Eu realmente não conheço livro em português, eu até falei um, né, que é do Jaime e tal. Enfim. Não sei como é que ele mostra essa definição. Tá? Uhum. Mas aí, falem mais aí. Vocês estão tranquilos com as demonstrações, com o conteúdo das aulas? Na sua grande maioria sim, eu vou tirar esse recesso para reassistir. Principalmente as últimas que tinham umas demonstrações mais difíceis. Tá. Professor, Sim. eu peço que o professor faça um comentário sobre a questão 2 da Avon 1, entendeu? Porque por mais que eu tenha pensado, mas eu não sei se o meu raciocínio está correto. Entendeu? Eu consegui entender os conceitos, mas eu não consegui afirmar para mim próprio, né, depois de muito pensar, né, com certeza, sobre essa questão aqui, ó, ser isomorfo, né? Tá, deixa Ou eu abrir ela seja, aqui. Deixa eu o abrir ela grafo aqui, peraí. clique, né, de um grafo Isomorfo ao G grafo linha. seja isomorfo ao grafo linha de C, entendeu? Isso. Então, Aí eu gostaria que o professor fizesse um comentário. Então pede ao professor. Não entendi. Gostaria que o professor, não é que eu não, mas é que o professor faça. É porque eu também sou professor, né? Sou professor de matemática, então eu tenho esse hábito de falar professor várias vezes. Entendi. Então, bom, tem duas definições distintas, né? Tem a definição de grafo linha e tem a definição de grafo clique, certo? Então, são definições que se aplicam a conceitos diferentes, né? Ainda assim, tem coisas em comum nessas duas definições. Quando a gente fala grafo clique, você vai pegar no grafo que você tem G, o grafo original, e você tem que olhar o que nesse grafo, de modo ao novo grafo se tornar os vértices. São as cliques. Certo? Então, você tem que olhar no grafo G, que é um grafo que tem várias coisas estranhas aqui. Aí você vai transformar isso num novo grafo, que é o K de G. Certo? Quem vão ser os vértices desse grafo K de G? São as cliques. Certo? Certo. São as cliques. Aí, isso aqui é uma coisa que a gente chama grafo de interseção de cliques. Por quê? Esse grafo clique, né? Você vai ter, no novo grafo, vértices que vão corresponder a cliques que você tinha no grafo original. Beleza? Sim, entendi. Isso é o que se define como grafo clique. E as interseções é quando eles compartilham vértice, por exemplo, aqui. Compartilha vértice, então você tem uma aresta entre eles. Então, esse vértice associou a essa clique, esse vértice associou a essa clique aqui. Beleza? Então, esse é o jeito que a gente tem de construir um grafo clique. Agora, dá uma pausa nisso. Em relação ao grafo linha, tem uma certa relação, porque você vai ter que olhar coisas que tem nesse grafo G, que são coisas, enfim, que depende aqui, né, do grafo e tal, mas você vai conseguir construir um novo grafo baseado em que coisas aqui? Aqui era clique. E aqui? No grafo linha são as Arestas? arestas, isso. Então são as arestas. Então você tendo aqui um grafo assim, por exemplo,
Então, você vai ter um vértice para uma aresta, outro vértice para outra aresta, e se eles compartilham o mesmo vértice, veja, se eles têm interseção, e é parecido com o que é aqui, sendo que a interseção é de cliques, então é ter objetos em comum, aqui no caso, objetos em comum para duas arestas é ter, de fato, um vértice em comum. E aí você vai ter uma aresta entre eles. Enxerga que são duas definições diferentes? Sim, essa parte eu consegui entender. São duas definições diferentes. Uma coisa é você olhar para cliques e são as cliques que vão virar vértices, e outra coisa é você olhar para arestas e são arestas que vão virar vértices. Porém, essa questão, ela fala sobre quando o resultado vai dar no mesmo grafo. Ou seja, quando você tem um grafo G e você obtém tanto o grafo linha quanto o grafo clique, o resultado é o mesmo grafo, ou seja, eles são isomorfos. O que tem que ter de especial? O que tem que acontecer para que essas duas definições que são diferentes se enquadrem na mesma construção, na mesma transformação? Olha aqui, essa clique tem que tamanho? Tem tamanho 3. Essa clique tem tamanho 4. Então, você concorda que o grafo clique desse grafo vai ser diferente do grafo linha desse grafo? Sim, Porque sim, um grafo clique você vai ter dois vértices. No grafo linha você vai ter o número de arestas aqui de vértice. Então, não é um caso que vai cair no mesmo resultado. Concorda? sim. Tá bom. Então, como tem que ser esse grafo para sempre essas duas construções que são diferentes recair no mesmo grafo? Não pode ter triângulo. Não posso ter triângulo. Isso. Então, o tamanho da maior clique tem que ser 2. Por quê? O que acontece não ter triângulo? Não ter triângulo vai implicar em exatamente o tamanho da maior clique ser arestas, vértices de cada aresta. Então, o tamanho da maior clique é 2. Então, olhando para um grafo que eu não tenho triângulo, então isso quer dizer, eu não posso ter isso aqui no gráfico. Também não posso ter nada para cima, porque se eu tenho, por exemplo, não tenho triângulo, mas eu tenho um K4, eu tenho uma clique de tamanho 4, eu tenho um triângulo, porque aqui é um triângulo, ó. Entendeu, Rodrigo? Sim, isso aí tranquilo. Não, no outro Rodrigo. Estou entendendo. Tá? Então, você não posso ter triângulo. Também não posso ter nada para cima de triângulo, porque qualquer coisa acima de triângulo tem triângulo. Então, é justamente quando você tem um grafo que é livre de triângulo. É essa a propriedade. Porque você, sabendo que o grafo não tem triângulo e nem nada para cima disso, ou seja, o tamanho da maior clique é 2, então você vai fazer essa análise de grafo-clique. Quais são as cliques do grafo? São sempre de tamanho no máximo 2. São sempre aresta, cada completo. Então, cada aresta vai associar a um vértice nesse grafo clique, que é exatamente o que o grafo linha vai fazer também. Porque o grafo linha não está pouco se lixando nas cliques, mas está olhando somente para as arestas. Então, o grafo linha vai olhar as arestas do grafo, cada aresta vai virar um vértice. No grafo clique, a gente está olhando as cliques maximais. Cada clique maximal vai virar um vértice. Mas quando as cliques maximais são sempre K2, são sempre dois vértices que associam a uma aresta, é exatamente o que o grafo linha está olhando. Entendeu? Então, Entendi. essa é a propriedade-chave que faz com que essas duas definições, mesmo sendo distintas, para
essa classe de grafos, para grafos que atendem essa propriedade de que o maior completo, o maior conjunto completo, a maior clique seja K2, restritar ela a essa classe, então ambas as construções distintas vão recair no mesmo grafo. Entendi. Isso é a 2A. E não, 1A, 2A, né? Isso, Exatamente, é 2A. 2A. A 2B tá tranquila? Não, a 2B. A 2A agora está tranquila, que eu consegui entender o raciocínio, a sua explicação, mas a Eu achei 2B que você não ia está falar o que o tranquila, né? professor Então, falou. comente também sobre a 2B, fazendo favor. Eu achei que você ia falar o que o professor falou. Eu tenho o Então, hábito de falar professor. É, é... mas, mas a palavra professor, né? É uma palavra, é até um elogio, né? Falar é uma professor palavra várias vezes. bonita, eu gosto, eu só achei engraçado. Eu achei engraçado só. Bom, em relação a essa aí, a 2B, qual era a pergunta mesmo, hein? Qual grafo que não é grafo clique de nenhum outro, é isso? A 2B apresente um grafo que não seja grafo clique nenhum outro. Justifique adequadamente. Entendi. Não é grafo clique de nenhum outro. Então, primeiro, tem alguns grafos que a gente tem que. Aí, essa questão aí, tinha que pensar um pouquinho. Realmente, por isso que o tempo de preparar esse avião foi um pouco longo até que eu passei, né? Não foi nada rápido, né? Então, tem alguns grafos que você tem que pensar. Bom, eu tenho que pensar meio que de trás para frente, né? Porque muito que a gente faz é pega um grafo e obtém um grafo clique dele, né? E aí tem que pensar um pouco em relação a essa relação do grafo ir para o grafo clique, mas na verdade o contrário. É do grafo clique, como é que poderia ter sido o grafo que originou ele. Certo? Então, bom, primeiro, vocês estão vendo esse grafo aqui? Sim, Sim. Esse Sim, grafo a gente sim, chama ele sim, de estou vendo. diamante. É claro que o desenho é mais bonito, né? Não é assim, mas enfim. Pode ser assim. São dois triângulos que eles têm uma coisinha assim, né? Tá? Bom, esse grafo, vocês acham que ele pode ser grafo clique de algum outro? Esse aqui é o grafo e esse aqui é o grafo clique dele. Faz sentido isso? Porque, ó, isso daqui é uma clique, tá? Então, A é esse A aqui. Isso aqui é outra clique. Veja, não tem nenhum vértice em comum dessa clique com essa clique. Eles não compartilham nenhum objeto em comum. Então, eles não são vizinhos. Isso aqui é o B, isso aqui é o B. Esse daqui é a clique C, né? Essa clique aqui. E essa clique é a clique D, esse triângulo aqui. Então, tanto o C quanto o D tem vértice em comum com o A e com o B, certo? Tanto o C quanto o D. E os dois também são vizinhos entre si, porque eles têm uma aresta em comum. Enxergaram isso? Uhum. Então, eu estou indo mais direto ao ponto, né? Porque o que teria que ser feito? Primeiro, começa de um grafo em que você sabe que tenha algum grafo G que dê origem a ele. Isso daqui é um exemplo. Não é o único exemplo. Eu posso ter mais de um grafo que dê origem ao mesmo grafo clique. Concordam com isso? Sim. Concorda que esse é o menor? Para esse grafo clique, esse é o menor grafo original.
Essa é a minha pergunta. Aham. Vocês enxergam isso? Enxergo. Por quê? Imagina que tivesse um menor do que ele. Então você tem que ter uma clique associada ao B, uma clique associada ao E, de modo que não tenham compartilhamento de nada. Eles não compartilham nenhum vértice, também nenhuma aresta. Se não compartilhar vértice, não pode compartilhar aresta. Então, o menor possível é o K2 para ambos. Também não posso ter um K1, porque senão seria um vértice isolado. Sendo que ele, cada um, tanto A quanto B, tem algum vértice da clique associada a ele vizinha a outra clique. Então, não posso ter o K1 associado ao A. Também não posso ter o K1 associado ao B. Então, por isso que o K2 aqui e o K2 aqui são os menores possíveis para eu ter tanto esse vértice A quanto esse vértice A. Beleza? Da mesma forma, em relação ao C e em relação ao D. Porque, veja, o C tem que ter algo em comum com o A. Esse algo em comum não pode ser um vértice vizinho aos dois extremos do A, tanto a esse quanto a esse. Porque senão, isso tudo aqui já seria uma clique. E A é distinto de C. Então, por isso que você tem que ter pelo menos mais uma aresta associada ao C. E aí, se fosse assim, A, C e B. A, C e B. Se fosse dessa forma aqui, você não teria como ter o vértice D. Ok? Não teria como ter o vértice D. Porque o C, sendo somente uma aresta sozinha assim, ok, que o C é tanto vizinho ao A quanto ao vizinho ao B. Então, por enquanto, a gente teria só esse pedaço aqui. Mas é necessário mais um vértice, ou seja, mais uma clique. Essa mais uma clique que seja vizinho tanto ao A quanto ao B, também ao C. Então, você não pode ter simplesmente uma coisa assim. Porque se fosse assim, isso tudo aqui já seria um único vértice. Não teria como ter dois vértices associados a esse K3. Então, por isso que foi adicionado mais um. Veja, isso que eu estou falando aqui é um argumento que dá, de modo construtivo, essa certeza de que esse é o menor grafo possível que origina isso daqui. Tá bom, mas por que eu estou fazendo isso? Porque isso daqui é um grafo clique de algum outro. Por que eu estou olhando para ele? É porque é o seguinte, tendo esse grafo aqui agora, a gente sabe que ele veio desse. Agora, imagina, vou permanecer com a mesma cor, só que eu vou refazer aqui. Como é que eu copio? Porque eu só copiei, agora eu quero colar. Eu não faço ideia. Ah, tá bom, vou redesenhar. Então, olha só. Bom, esse daqui é o menor grafo possível, né? Mas posso ter grafos maiores que venham para cá. Basta, por exemplo, você aumentar, né? Então, aqui eu quero aumentar. Isso daqui vai ser um único vértice aqui no resultado, certo? Posso aumentar à vontade o tamanho de cada clique dessas aqui. Aqui também, esse triângulo pode ser algo maior, mas é o menor possível. Mas por que eu estou fazendo isso? Beleza. Adiciona isso daqui ao grafo, nesse grafo aqui, né? Olha só, esse pedaço rosa veio disso que está aqui, tá? Agora, adicionando tanto isso quanto isso daqui. Ou seja, adicionando mais A, B, C, D
E, F. E e F são vértices que deveriam corresponder a cliques, não nesse grafo, né? Mas no grafo que tem um pedaço que é esse, porque o rosa tem ele aqui, essa parte rosa veio dessa parte rosa que está aqui, sendo que eu tenho que ter mais coisa nele, para justamente ter esse E e ter esse F aqui no grafo, teoricamente, né? E hipoteticamente, talvez sendo um grafo clique. Mas fazendo uma análise em relação a isso daqui, a gente vê que não tem como ter um grafo que origina ele assim. Entendeu? Porque olha só, esse E, ele tem que ser uma clique nova, associar vizinho com coisas em comum tanto ao C quanto ao A. Beleza? Ok? Então, o A é essa aresta, o C é essa clique. E aí, nota o seguinte. O D não é vizinho ao E. Então, não posso ter um compartilhamento da clique nova associada ao E nesse vértice. Porque se fosse nesse vértice, ele teria que ser vizinho também ao D. Mas ele não é vizinho ao D. Então, tem que ser necessariamente nesse daqui e nesse daqui. Ok? Tá entendendo o que eu tô falando, gente? Sim. Esse vértice E vai associar alguma clique aqui nesse grafo, de modo que ele seja uma clique, né? Que compartilhe tanto com A quanto com C, porque ele é vizinho ao A e ao C. Porém, não posso ser nesse vértice, porque não posso ter compartilhamento nesse vértice. Se eu não posso ter compartilhamento nesse vértice, também não pode ser nessa aresta. Também não pode ser nessa aresta. Então, tem que ser nesse vértice e nesse vértice. Ah, pode. Que bom, Leandro. O negócio pode dormir sossegado, né? Então, e aí tem que ser uma clique que tenha vizinho, que tenha compartilhamento aí, tanto com esse quanto com esse. Não pode ser nesse, nem nessa aresta, nem nessa aresta. Porque se fosse nessa aresta, já teria nesse vértice, se esse vértice implicasse vizinho também ao D. Mas ele não é vizinho ao D. A mesma coisa você tem que fazer aqui para o F. O F, ele tem que ser vizinho ao D e ao A. Ao D e ao A. Então, ao D e ao A, aí ele pode ser quem? Ele pode estar compartilhando esse vértice? Não pode. Porque esse vértice, ele vai compartilhar com E. E E não pode ser vizinho ao F. Ok? Então, tem que ser nessa aresta. Mas nessa aresta, vai implicar ele ter que compartilhar, ser vizinho também ao C. Porque esse vértice também está na clique do C. Então, não pode ser nesse vértice. Não pode ser nem nesse, nem nesse. Acabou. Entenderam? Porque o F é vizinho ao A. E a gente acabou de ver que não posso compartilhar vértice aqui. Por quê? Eu tinha acabado de falar antes que o E vai compartilhar com o A e tem que ser aqui. E se fosse aqui também para o E deveria ser vizinho ao F, mas eles não são. Pescaram? Uhum. É claro que isso tudo que eu estou falando, vocês teriam que formalizar no texto. Eu nem preciso desenhar, mas é só fazer essas certezas, entendeu? Ó, tem que ser assim, mas se é assim, o outro tem que estar aqui, mas estar aqui vai dar rolo, porque ele vai ter que ser vizinho ao C. Porque ele teria que ser vizinho, ele teria que compartilhar vértice com esse vértice.
mas compartilhando o vértice com esse vértice vai ter que ser vizinho ao clique C. Tá aí o argumento. Entendeu, Rodrigo? Entendi, professor. Água de coco. Obrigado. O nome desse grafo é o grafo de Ajos. É um grafo muito famoso. Tá? Ele é um grafo que a gente estuda pra caramba em diversos assuntos aí. Mas, enfim, é um grafo que a gente... Difícil, professor. Por isso que vocês tinham um tempinho um pouco Para a gente, além. assim, que está começando, começar já a ver um já assim, professor. Difícil. Então, É porque o professor já tem pós-doutorado, a gente ainda está caminhando. Então, o professor já está com conhecimento muito acima do nosso. Então o professor escreveu a questão, né, pensando que para a gente é fácil, mas para o professor, com certeza isso é muito fácil, mas para a gente que ainda Não, está então, olha só. aprendendo, é O difícil ponto pensar assim. Entendi. O ponto é ter um ponto que você sabe como seria e ter a certeza que só teria esse jeito. Então, foi por isso que, ao pensar, e essa estrutura, ou mesmo que fosse alguma outra, mas essa aqui já era uma estrutura que te levaria a um caminho assim, um caminho inverso, né? E eu concordo que fazer esse exercício de caminho inverso não é nada trivial, né? Porque é normal daqui desse grafo a gente vir para cá, de um grafo obter o seu grafo linha. Isso é algo normal, porque é construtivo. Basta você olhar os cliques e associar aos vértices. Olha quem era vizinho de quem e faz a vizinhança deles, tá? Então é direto, é mecânico. Agora esse processo inverso não é tão direto. Né, pensar como é que seriam essa. É meio como uma brincadeira, né? Se você pensar, não, a clique tem que estar aqui, mas como é que tem que estar a outra clique? Se é vizinho, tem que estar junto, se não é, tem que estar longe. Então, essa estrutura ela é capciosa, porque você tem vértices que não são vizinhos, mas você tem vértice que é vizinho a todo mundo. Tanto esse é vizinho a. Esse C é vizinho a todo mundo. Esse D é vizinho a todo mundo, mas esse A não é vizinho ao B. Então, veja, vai ter uma certa independência de algumas cliques aí, que faz você vir para cá. Então, é claro, não é de uma hora para outra isso. Falando aqui assim, vocês perguntaram agora, eu fui meio que pensar de novo para poder chegar aqui nessa resposta para vocês. Inclusive, nesse argumento aqui, eu não tenho ele escrito, foi meio que olhando essa estrutura e adicionando mais coisas, lembrando do Agios, é claro que eu já sabia do Agios, e para conseguir chegar nesse argumento final. Mas é coisa que, com um tempinho mais aí, de alguns dias e tal, era viável. Alguém fez isso? Eu cheguei nesse proibido, né? Só que eu não sei se eu expliquei dessa forma, professor, porque eu não lembro. Eu acho que não. E também é como o Rodrigo, um dos Rodrigos falou aí no chat. Eu não sabia que esse grafo se chamava Ajos. Eu chamei ele de pirâmide também, se eu não Tudo me bem. engano. Nome é de menos. Não é... Enfim, igual o Rodrigo botou aí, né? Existe grafo pirâmide diferente? Nem sei. Talvez em alguns materiais chamem ele de pirâmide, tudo bem. Isso aqui também é um grafo Sol. A gente diz esse aqui é o grafo 3 Sol, tá? É um grafo Sol. É como o grafo Sol, ele é bem interessante e a gente aplica ele em diversos assuntos. Tem essa estrutura interna aqui, que é uma clique, e aí é uma clique de tamanho da que você quiser. É o N Sol, tá? Aqui é um 3 Sol, pode ser um 4 Sol e assim por diante. E aí, para cada aresta externa da clique, você tem um triângulo. Então fica meio como um Sol mesmo, os raios do Sol. Então, esse aqui é o 4 Sol.
e aí você pode ir aumentando, né? O 3 Sol é o que a gente conhece como grafo de Ajos, mas, enfim, talvez tenha pirâmide, deve ter uma pirâmide em algum lugar, Uhum. tá? Sim. Bom, e é isso. Em relação a essa lista 1, né? Em relação à lista 2, vocês não estão para fazer, né? E aí, vocês têm que... A palavra fechada aparece, né? Foi um pouco da dúvida de vocês que vocês tiveram, né? Esse termo em falar ser fechado, eu expliquei em outros momentos, né? Mas só recapitulando, você faz uma operação num grafo, o grafo ele tem uma certa propriedade e tal, mas você faz uma operação, obtém um grafo novo, né? E aí você quer provar que ele é fechado para alguma propriedade, significa que o grafo que é o resultado satisfaz a propriedade. No caso lá é de ser bloco, né? Você tem um grafo que é um bloco, faz uma operação lá, e é a subdivisão, né? Você faz a subdivisão, o resultado é um grafo que é bloco ainda. É isso que tem que ser provado. Entendeu? Uhum. Beleza. Pô, mas é isso. Mais uma Eu entendi, pergunta? professor, a explicação. Entendeu? E essa daqui, Rodrigo, entendeu isso aqui? Sim, sim, entendi. Mais algum comentário, gente? Uma coisa? Na lista, nas listas aí. Ah, quando acabar aqui eu vou logo ver se eu postei todas as listas para vocês, hein? Porque eu não sei se eu postei. Você postou até a 3. Então não postei, não. A 3 é de quê? É do grafo hamiltoniano. Não, teve matéria depois, né? De emparelhamento e tal. Tem que postar então. Vou até abrir logo aqui. Ah, já vou postar logo com gabarito, tá? Para poder... Tem o grafo. Até nessa lista 3, ô Luiz, se respondeu lá, tá, o gabarito da 2, aí você bota um comentário assim, uma outra forma é mostrar fazendo ciclo. Você que pede desenho ali, é para mostrar que todo grafo bipartido regular completo é hamiltoniano. Aí beleza, demonstração tá ok. Aí você bota uma observação assim, uma outra maneira exibir o ciclo. Aí você quer que faça essa outra maneira, exibir o ciclo, seria com desenho? Como é que seria isso? Não. Então, eu achei estranho essa observação Não, que você colocou. exibir o ciclo é você ter uma regra de formação que você pode ter da definição ou da própria construção do grafo ser bipartido regular. É bipartido regular? Isso, bipartido regular. Então, uma propriedade que a gente sabe de bipartido regular é qual? É que P é igual a Q, né? Q. O tamanho das partes são iguais, né? São iguais. E aí, então, dado que são iguais, você tem uma certa... Você pode ter uma certa rotulação dos vértices. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Claro que não é por desenho, né? Mas de modo que você associa V1, U1, V2, U2, e assim por diante. VP, UP, alguma coisa desse tipo, né? E aí você, como é regular, você tem alguma certa relação, né, de um vindo para o outro lado. E aqui vai voltar para lá. Então, é claro que talvez não seja tão imediato pensar nisso, né? Porque esse V1 ele é vizinho a quem, né? Ele é K regular. Uhum. Bipartido regular. Então, é em detrimento dessa regularidade, né? Então você realmente tem que pensar um pouco. Eu pensando aqui agora, eu não sei responder. Então, eu achei que... Não, a resolução tá legal. Eu uso o teorema de Dirac para provar, mas aí Teorema você de botou Dirac essa isso já observação aí sai que eu direto. achei...
Aí você botou essa observação, aí não foi assim, caramba, tá difícil sair aqui com a observação. Uhum. É. Mas é de fato conseguir alguma sequência mesmo de vértices. Não, beleza. Hum. Ele é regular de qual tamanho? Ele nem diz, né? É um regular Não, qualquer. é um regular qualquer. É. Talvez seja até bom tirar essa observação aí, porque não é tão direto assim. Aí o ruim que você colocou só assim, basta exibir, você pode achar uma coisa tranquila. Aí não foi nada tranquilo, basta. Quando você botou um basta, você pode ser algo assim. Uhum. Então, porque é K regular, né? Então, K é um valor que vai de qual valor até que valor? Só que ele é completo, professor, na questão. É completo regular. É completo regular? Tá. Aí faz toda a diferença. Eu vi só o regular. Então, Tá. É completo regular. Aí sim. É completo. Então ele vizinha todo mundo aqui. Então basta isso aí. Isso É bem aí. direto. Obrigado, Cintia. Então, pois é, você pode associar aqui, vir para cá. Para cada I, ele vai ser associado ao I do outro lado. Então você tem a certeza que o V1 é vizinho ao 1 e o 1 é vizinho ao V2, que é vizinho ao 2, é vizinho para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, e vai voltar assim. Então, sim, basta exibir. Até porque isso que você comentou nem é verdadeiro, Rodrigo. Porque eu não conseguia, então por isso também. Não, o que eu digo é o seguinte: um grafo bipartido K regular é hamiltoniano. Isso não é verdadeiro. Tem o grafo bipartido. Se fosse do jeito que você falou, mostre que um grafo bipartido K regular é hamiltoniano, isso não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Eu não Por consigo desenhar exemplo, também. um grafo 1 regular bipartido não é hamiltoniano. Não falou nada de ser conexo, nem nada do tipo. Isso aqui é um grafo bipartido 1 regular. Esse não é hamiltoniano. Né? Aí que já fecharia, no caso, né? Mas, enfim. Aí sim, adicionando a isso de ser completo, aí você basta exibir dessa forma. Cada I de um lado casa com I do outro lado. Você tem que os dois lados têm o mesmo tamanho. Como é completo, cada um de um lado vizinha todo mundo do outro lado, então você está de boa. Entendeu? Entendeu, Rodrigo? Sim, né? Bom, gente, e aí? Mais o quê? Mais o quê? Professor, Hum. só voltando naquele assunto do circuito, do ciclo, né? Só para mostrar, eu procurei aqui no livro aqui, um dos livros aqui que eu tenho consultado, que são, além dos que você recomendou, também outros dois. E aí, olha aqui, ó, que eu peguei aqui no trecho dele. É isso aí. E para piorar a minha situação, ainda que eu estou vendo aqui nas minhas anotações aqui, ainda botei confunde. Tem o tour também, que eu no final eu acabei achando que o tour também ainda era o circuito, né? Para complicar mais ainda. Que o tour foi de uma outra anotação que eu peguei aqui, de um outro local.
Não foi de internet, não, foi de coisas confiáveis mesmo. Um circuito é chamado um ciclo. Elementary cycle, circular path, uma polígono. A gente não considera essa definição, não. É por isso que eu acabei me confundindo. Circuito, ciclo e tour. Para mim, tudo é assim, tudo estava meio que interligado, né? Uhum. Foi por isso. Por isso que é complicado, mesmo sendo um livro e tal, depende da aplicação. Só são nomes, gente. Nome cada um pode dar do jeito que quiser, pode definir do jeito que quiser e tal. Por isso que é complicado. Até para quem faz pesquisa em grafos, isso é complicado. Você definir, por exemplo, em São Paulo, eles definem tamanho de caminho não pelo número de... Enfim, não tamanho, né? Mas, por exemplo, o que é um P4? P4 é um caminho que tem 4 vértices, né? A gente define assim aqui. Eles lá definem isso como um P3. Para eles, isso é um P3. Porque são 3 arestas, é pelo tamanho. Entendeu? Então, são jeitos diferentes de falar de uma mesma coisa. E aí tem que chegar num acordo. Então, por isso que eu recomendo que vocês olhem bem a definição que está no material, que está nos livros que eu recomendo e tal, que aí beleza. Mas o que tem de material aí que define diferente é demais. E em relação à pesquisa em grafos, por exemplo, tem problemas que eu estudo, eu dou um nome. Por exemplo, você falou agora polígono aí nesse texto, tem um problema que eu estudo que a gente lida com polígonos, mas polígonos para a gente lá são cliques. E aí tem um nome diferente, que é polígono, entendeu? Mas é clique. E aí, enfim, dado que você tenha no seu trabalho uma definição precisa do que é aquilo, beleza, a pessoa tem que aceitar e seguir. Agora, aquela definição daquele paper, daquele artigo, não necessariamente vai ser igual à definição de um outro artigo, mesmo sendo no mesmo assunto. Pode ter essa confusão aí. É normal, tá? Tá ok. Só na minha avião é circuito, tá? Circuito tour. Tá bom. Quando você pegar lá. Tá bom, tá bom. Pode mudar também, porque ainda está em data de entrega, né? Deixa lá, não tem problema não. Já Tá bem, tá bem. Tá. Bom, e aí, gente? Mais o quê? Mais o quê? Bem, se ninguém se manifestar, eu queria ver contigo se não tivesse problema, claro, assim, eu sei que a matéria da prova é tudo até a aula 12, né? Uhum. Mas se você puder enumerar aí uma lista de assuntos quentes e conhecimentos essenciais, uma dica nesse sentido aí, para dar um norte aí, para a gente focar o nosso estudo. Se for o caso, se puder. Então, eu quis abrir aqui, né, para mostrar um pouco as aulas que a gente teve, né? Então, ó, essas 3 primeiras aulas são todas de um mesmo assunto, né? São todas envoltas a vocês saberem bem a definição das coisas principais que a gente trabalha, né? Dizer essas ferramentas básicas, né? Vocês terem essa clareza. Então, em relação às 3 primeiras aulas, tem que saber bem o que é grau, distância, nome de grafos, né? Grafo nulo, grafo completo, grafo caminho, grafo ciclo, enfim, esses nomes, né? Porque são importantes. Saber também o conceito de sequência de graus. O lema do aperto de mãos, apesar de ser o primeiro resultado que eu provei, é um resultado que a gente usa bastante. Inclusive, no Teorema de Euler,
em relação à caracterização dos grafos eulerianos, aparece o lema do aperto de mãos, e vai aparecer também teoria de Ramsey, vai aparecer em um monte de lugar, vai aparecer em coloração. Enfim, são coisas essenciais que a gente tem que saber. São esses termos básicos e esses resultados iniciais aí. Claro, depois disso vem grafos bipartidos e árvores, né? Então, entender bem a caracterização de grafos bipartidos é essencial também, porque a gente usa bastante. Definição e as propriedades básicas que tem em árvore, aquilo que a gente trabalhou sobre ponte, e é o que vem depois, inclusive aqui em conectividade, né? Árvore e conectividade está tudo muito interligado, né? Então, corte de vértice, corte de aresta, pô, é difícil que eu estou falando meio que de tudo, né, Nathaniel? Então, o conteúdo como você falou, sempre amarrado ao conteúdo tudo muito anterior, né? amarrado, pois é. E aí depois vem grafos hamiltonianos, então tem um monte de relação lá. É claro, vocês vão ver nos slides, revendo, que tem alguns resultados que são assim, uma consequência de tal teorema, mas o principal não é essa consequência, mas é o teorema. E aí vocês têm essa maturidade, ao meu ver, porque, por exemplo, é o que eu mais gasto tempo fazendo, é o que é o mais importante, né? É claro que, assim, eu não vou cobrar que vocês mostrem o teorema que eu já fiz na aula, mas é importante que vocês saibam a demonstração daquele teorema, porque pode ser que eu cobre algo que foi usado naquela demonstração daquele teorema. Entenderam? Ou tenham bem a clareza da definição de algumas coisas, porque são essas definições que eu vou meio que tentar ir no calcanhar de Aquiles aí. Entendeu? Para ver se está bem claro em relação à definição, às construções, aos resultados em si, a esse entendimento de condição suficiente, condição necessária, caracterização. Pô, não sei se eu pude ajudar aí, mas... Ô, Luiz, lá eu olhei lá na página, só tem até o hamiltoniano mesmo, falta emparelhamento e cobertura na lista. É isso, eu tenho que postar. Eu estava até abrindo aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Tá, deixa eu abrir aqui mesmo. Isso aqui foi a prova que eu apliquei ano passado. Então, foi uma prova que eu acho que ela levou... Eu passei ela para ser feita em 24 horas, né? Então, é uma prova grande, tá vendo? É uma prova grande. Mas eles tiveram um dia para fazer, né? Então, essa número 1, ela relaciona o conceito de conjunto independente e cobertura, que é o resultado que existe, que vocês veem, vocês sabem que é uma cobertura, vocês sabem que é o conjunto independente, né? A relação desses dois assuntos, a gente consegue provar isso aqui tranquilamente. Na aula eu falei isso.
Eu até falei, quando você remove, olha o que fica. Ficou aresta. Lembra? Eu falei isso aqui na aula. Então, esse entendimento desses assuntos que eu falo em aula, mesmo não estão nos slides, mas eu estou falando, por isso que é interessante que vocês assistam de novo os vídeos, porque tem várias pitadas aí que eu vou falando, que são os argumentos que são utilizados nessas demonstrações aqui. Isso aqui foi a número 1. A número 2 tem a ver com isso que eu estou passando para vocês nessa V1 2, né? Que é sobre subdivisão, né? O conceito de subdivisão. Então, considere a subdivisão de um grafo G como um grafo H obtido pela subdivisão de toda a aresta. Aqui a gente não vai fazer subdivisão de uma aresta só, mas é de todas as arestas do grafo. Seja G um grafo, então sua subdivisão H é bipartido. Então, G é um grafo qualquer. Então, a subdivisão desse grafo é um grafo bipartido? Vê, é uma questão que eu estou misturando dois conceitos. Estou misturando um conceito de subdivisão com o conceito de grafo bipartido. Então, por isso que é importante ter essa clareza do que significa um grafo bipartido e o que significa a operação de subdivisão, que são coisas que, por exemplo, hoje vocês estão estudando para fazer a V1. Entendeu? Sendo que aqui essa questão fala o seguinte, pega um grafo qualquer, obtém a subdivisão dele. A subdivisão do grafo é você subdividir todas as arestas do grafo. Na Avion, vocês estão vendo uma operação de subdivisão de uma aresta só. Aqui é de todas as arestas. E aí ele está perguntando se a subdivisão de um grafo qualquer gera um grafo bipartido. Tá? A3. Se vocês estão chegando bem, gente? Sim, sim. A3. Mostre que se G não possui P4 como subgrafo induzido, então G possui um diâmetro no máximo 2. Então veja também que é uma questão que mistura esses conceitos de o que significa você ter um P4 como subgrafo induzido. Primeiro, o que é um P4? E aí você tem que lembrar o que eu estava falando dessas aulas iniciais, que é ter o entendimento do que é um grafo caminho, o que é um grafo ciclo, um grafo completo e coisas do tipo. E o que é um subgrafo induzido? Também é um conceito dessas aulas iniciais. E o que é diâmetro do grafo? Também é um conceito inicial que a gente vê. Então, esse conceito... quando eu junto essas coisas, e aí você tem que provar isso, entendeu? Como é que provaria isso daqui? Aí, vocês têm que pensar o seguinte, qual é a técnica que vocês vão provar? É direta? É por contrapositiva? É por contradição? E é relembrar um pouco do que eu falei na última aula de revisão, inclusive. Isso daqui, por contrapositiva, seria tranquilinho provar. Porque o que é a contrapositiva? Se G possui diâmetro pelo menos 3, então G possui um P4 como subgrafo induzido. É bem simples. Porque ter um diâmetro no pelo menos 3 é o quê? É porque tem para um par de vértices um caminho o menor caminho entre eles tem tamanho pelo menos 3. Tamanho de caminho é exatamente o número de arestas. Então tem pelo menos 3 arestas. Ter pelo menos 3 arestas é ter pelo menos 4 vértices, fazendo um caminho que forma então um P4. Aí, direto. Por contrapositiva. Isso foi a 3. A 2 também é verdadeira, tá? Só para, já que eu estou falando, né? Mostrar que a subdivisão é um grafo bipartido, basta você observar que você está sempre dobrando, né? Para cada ciclo que você tem, a subdivisão, ela sempre dobra o número daquele ciclo, o tamanho. Então, se você tinha um ciclo ímpar, você dobrou, passou a ter um ciclo par. Porque o dobro é 2 vezes o tamanho que você tinha. Para cada ciclo que você tinha, você está criando um ciclo par agora. Entendeu? Então, se era par, continua sendo par. Se era ímpar, passou a ser par. Não tem ciclo ímpar agora. Então, o grafo é bipartido. Isso responde a número 2. Tá. A 4.
Mostre que se G é euleriano, então seu grafo linha é euleriano. Mostre que não vale o se somente se. Então, é entender o que significa o grafo ser euleriano. Então, é ter o entendimento claro da caracterização do grafo euleriano e ter também o entendimento claro do grafo linha. E aí, em particular, de um grafo que era euleriano. O que é o grafo linha? Como vão ser as relações que você vai ter agora nesse grafo linha, dado que você tinha um grafo em que todo vértice tinha grau par? Quando você faz o grafo linha, como vão ser os graus dos vértices desse grafo linha? Vão continuar sendo par? É isso que você tem que mostrar. E mostrar que não vale a volta é o quê? É se você tem um grafo em que o grafo linha é euleriano, não implica o grafo original ter sido euleriano. É só pensar no contra-exemplo. E também não demanda muito tempo, não. Assim como uma série de verdadeiros ou falsos, seja o grafo linha do grafo G. L de G é hamiltoniano, então G é hamiltoniano. Aí tem que pensar um pouquinho. Se G é um grafo contendo exatamente dois vértices de grau ímpar, então existe necessariamente um caminho ligando esses dois vértices em G. Isso é verdadeiro ou isso é falso? É simples também, acho que tem até tem na lista isso, sei lá, tem algum lugar que eu passei essa questão há pouco tempo. Se G possui exatamente dois vértices U e V de grau ímpar, então o grafo que você tem removendo esses dois vértices é euleriano? E aí? Veja, essas questões de verdadeiro ou falso aqui, tem que pensar um pouquinho em desenhar um pouco para ter uma clareza se é verdadeiro ou se é falso, relembrar esses conceitos e misturar esses conceitos. Todos os verdadeiros e falsos são assim. Se G satisfaz o deltinha do grafo ser pelo menos n sobre 2, então o fecho desse grafo é isomorfo ao grafo completo? Veja que é uma questão que engloba assuntos lá que a gente viu em grafos hamiltonianos. Quando eu falei de fecho, quando eu falei de grafo que o fecho é hamiltoniano somente se o grafo é hamiltoniano. E aí você consegue associar esses conceitos juntos e provar o que é para ser provado. Tá? Essa questão 6 seja a seguinte afirmação. Um grafo conexo... Então, veja, essa aqui é uma questão que eu misturei um monte de coisa. Eu quis pegar um monte de propriedade e juntar. Tá? Então, um grafo é conexo, não tem ponte, que possua ciclo ímpar como subgrafo e não possua ciclo par como subgrafo induzido. E não possui emparelhamento perfeito. Não, perdão. Ô, louco. Um grafo conexo sem ponte que possua ciclo ímpar como subgrafo e não possua ciclo par como subgrafo induzido, não possui emparelhamento perfeito. Tá? Então, aqui é a consequência. Um grafo que tem isso tudo, então ele não possui emparelhamento perfeito? É isso que está perguntando. Então, tem que pensar um pouco. Num grafo que seja conexo, não tenha ponte, possui ciclo ímpar como subgrafo e não possui ciclo par como subgrafo induzido. E aí? Ele não possui emparelhamento perfeito? Em caso positivo, prove. Em caso negativo, exiba um contra-exemplo e uma construção que seja possível obter os grafos seguindo essa restrição. Então, veja, eu já estou dando até um palpite aqui de qual é a resposta, né? Porque eu estou pedindo bem mais coisa, né? Então, é bem legal essa questão 6. Essa questão 7. Considere o seguinte problema. Dado um grafo G, desejamos saber se G possui uma partição e duas árvores induzidas, ou seja, se G possui uma partição e duas árvores induzidas, então há duas árvores induzidas, T1 e T2, tais que o conjunto de vértices é exatamente a união do conjunto de vértices dessas duas árvores e não tem nenhum vértice em comum às duas árvores. Dê uma condição necessária para que o grafo G possua uma partição em função do tamanho da maior clique. Então, esse aqui é um problema que é o seguinte. Você quer separar o grafo em duas árvores. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é um grafo. Tem como eu particionar em duas árvores? A resposta é sim. Aqui, ó, você tem uma árvore
que é exatamente esses dois vértices, formam uma árvore. E você tem uma outra árvore. Esses dois vértices aqui formam uma outra árvore. É possível? Aqui sim. E agora, se eu tiver esse grafo aqui? Ainda assim é possível. Você tem essa árvore e tem essa árvore. E se tiver assim um grafo? Ainda assim é possível. Tem como, ó, essa árvore e essa árvore. Agora, se for algo assim, ainda assim é possível. Você tem essa árvore aqui e essa árvore aqui. Mas aí, o que eu estou pedindo é o que tem que ter no grafo para que não tenha, né, não tenha a partição em duas árvores. Dê uma condição necessária para que o grafo possua uma partição. O que é necessário ter? Olha só. Basta pensar um pouquinho nesses exemplos, ó. Aqui. Isso aqui é um K5 que eu fiz, né? É um completo de tamanho 5. Tem como eu particionar em duas árvores aqui? Se você manter e essa mesma estrutura que foi feita aqui, não é uma árvore, porque tem esse ciclo aqui induzido, ó. Isso não é uma árvore mais. Da mesma forma, se esse vértice for para o outro lado, você tem essa árvore, mas daqui formou um círculo, então você não tem uma árvore. Então, é necessário que no grafo não tenha K5. Porque se tiver K5, você não tem como particionar em duas árvores. Você não tem que ter duas árvores aí. Porque necessariamente um vértice, além desse K4, que é o que você tinha antes, ele vai estar ou em uma árvore ou em outra árvore. Sendo que, independente para onde ele for, vai fechar um ciclo, então não vai ser uma árvore. Essa é a questão. Essa é a resposta do número 7, no caso, né? Bom, isso aqui foi a prova do ano passado. O que vocês acharam? Puxado, hein? Vou para 5 horas. Eu não entendi essa última, não. Entendeu a última, não? Eu não entendi essa última, não. Enfim. Bom, você tem que separar em duas árvores o grafo. Uhum. Você quer saber se é possível, dado um grafo, separar em duas árvores. E ter dois conjuntos de vértices em que cada conjunto de vértices tenha como subgrafo induzido uma árvore. Então, anteriormente, eu tinha feito... Olha esse grafo aqui, por exemplo. Tá, esse grafo aqui. Bom, deixa eu tirar algumas coisas aqui para ficar mais simples. Assim, aqui. Tá? Eu quero saber se tem como eu separar esses vértices de modo a um pedaço formou uma árvore como subgrafo induzido e o outro pedaço formou uma árvore como subgrafo induzido. Então, aqui, por exemplo, se eu fizesse assim, aqui, vim para cá, isso que tem até agora é uma árvore como subgrafo induzido? Sim. Tá. Agora eu vim para cá. Isso que eu fiz aqui é uma árvore como subgrafo induzido? Sim. Sim, por quê? Esse é vizinho a esse é vizinho a esse, mas esse não é vizinho a esse. Então não é então é uma árvore. Entendeu? Até agora eu acompanhei. E o restante é uma árvore? Acho que sim. Pelo Também menos. é. Então, esse grafo é possível você ter uma partição em duas árvores. Mas nem todo grafo a gente consegue fazer algo do tipo. Por exemplo, o K5 a gente não... Voltou, né? Tinha caído minha internet. Voltou. Tá. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, nesse grafo aqui é possível. Isso. Mas tem vários que não são. Basta que tenha um K5, você já sabe que não tem como. Por conta desse tipo de análise que eu fiz aqui, bem simples. Você pode voltar no enunciado rapidinho? Então.
Então, dê uma condição necessária para que o grafo G possua uma partição em duas árvores. Entendi. É necessário que ele não tenha um... K5 como subgrafo induzível. Isso. Mas esse K5, ele é especificamente falando de qual grafo de N vértices. Ter um K5 já é suficiente para ele não ter essas duas árvores. Isso. Tá. Mesmo que você tenha outras coisas aqui em volta, você pode ter um monte de outros vértices aqui, fazendo vir para cá e tudo mais, mas ainda assim, localmente, você tem que ter essa separação nas duas árvores, e não é possível. Por conta justamente para onde qualquer lado que você ponha, você vai gerar um ciclo. É claro, eu estabeleci primeiro essa árvore e essa árvore. Poderia ter sido qualquer outra aqui e daria na mesma. Entendeu? Agora eu entendi. Tá passando diferente o enunciado. Não tinha conseguido ler. Tá legal. Então, veja, essa foi a prova que eu passei ano passado. Ela foi uma prova grande, né? Mas eles tiveram um dia todo para pensar. Na verdade, até ter mais de um dia. Chegou em 24 horas, então mais algumas horas aí para fazer. Vai mais umas horas para fazer, entendeu? Então, a prova que eu vou fazer para vocês vai ser menor, com certeza, porque o tempo é menor, mas é nesse mesmo estilo de associar conceitos distintos e juntar na mesma questão. Entendeu? Aqui está o gabarito dela. Mas é isso, eu vou pensar nas questões. Tá, beleza. Ajudei vocês de alguma forma? Pude ser Sim, mais pontual, assim? E os demais aí? Ajudou sim, grande mestre. Claro. E aí, querem mais alguma coisa? Tudo certo? Acho que tá tudo certo. Bom, posso encerrar então? Pode, só desejo Podemos ir embora? Tranquilo. Então tá bom. Gente, Feliz Natal para todo mundo aí, muita paz, muita saúde. E ano que vem também, né? Boas festas, né? Que ano que vem seja um ano de paz aí, um ano de felicidade, muita tranquilidade, muito estudo, muitas conquistas aí para todo mundo. E que a gente se veja também na UF aí, né? Beleza? Então, qualquer coisa, só mandar mensagem. Eu vou postar o link, né, da aula. E mais que eu tenho que postar a lista, né? Tem que postar a lista. Se por acaso eu não postar logo, tipo até amanhã, vocês me cobram, tá? Me cobrem aí que eu posto. E é isso. Esse daqui eu não vou postar não, porque não tem nada aqui demais, né? Que vocês ficou meio bagunçado aqui, não tem nada para postar, então. Só vou postar o link mesmo. Beleza? Tá beleza, Luiz. Beleza. Boas festas pra Beleza. todo mundo aí também. Tchau, tchau. Falou, gente. Boas festas, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Volta na data do avião também. Falou. Falou, gente. Boa noite, boas festas. Tchau, tchau. Boa noite. Feliz Tchau. Natal, feliz ano novo para todos. Amém. Valeu, um abraço.